Bom dia! Quero cumprimentar a todos os internautas nesta manhã com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, mais um sábado de vitória, no programa Casa de Bênção, apresentada por mim, escritora Marilândia, e também pelo presbítero Hudson, que hoje não vai poder estar aqui conosco porque está trabalhando. Mas o Senhor preparou uma manhã de vitória para nós. Então eu gostaria de, desde já, começar o programa com a oração. Eu quero convidar você que está aí, no seu cantinho, dê a mão para o seu bem, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua amiga, seu companheiro. Dê a mão para ele e vamos fazer uma breve oração para falar com o Pai neste momento. Maravilhoso e eterno Pai de amor e de bondade. Estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Queremos render graça, Pai, por uma semana de vitória que o Senhor nos concedeu. Eu gostaria agora de pedir a ajuda do Teu Espírito Santo. Querido amigo Espírito Santo, nos ajude nesta manhã. Toma o primeiro lugar deste programa. Senhor, que este programa seja bênção na vida das pessoas, das famílias. Eu quero desde já ministrar a vitória sobre este lar, Senhor, agora, sobre esta família carente, aquele filho, aquele marido. Senhor, visita agora, Pai. Entra com providência, supre as necessidades dos teus filhos. É o que nós te pedimos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Quero agora, neste momento, passar o endereço do nosso e-mail. Se você quiser mandar um e-mail para o programa Casa de Bênção, é simples. programacasadebênção@hotmail.com. Faça o seu pedido de oração. Nesta manhã nós teremos uma entrevista aqui ao vivo com a missionária Elisângela Santos, né? E sei que vai ser vitória. Se você, depois do programa, quiser que a missionária volte, mande um e-mail para nós e ela estará voltando, né, para abençoar a sua vida e abençoar a nossa também. Eu gostaria de deixar um versículo nesta manhã, já que hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre um trabalho de missões, vamos falar um pouco de ação social. Então, eu gostaria de ler aqui um versículo, deixar para todos em Marcos. Abra sua Bíblia comigo. Você que tem a Bíblia aí no celular, localize aí, por favor. Marcos, capítulo 16. Marcos 16. E o versículo é o 20. É uma ordenança do Senhor aqui. E diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. É uma ordenança da parte do Senhor. E nesta manhã, nós vamos ter um programa assim, bem diferenciado. Vamos ter aqui um testemunho maravilhoso. E eu sei que Jesus irá falar poderosamente ao teu coração. Eu quero também aproveitar o momento e falar um pouco de seu lar, seu tesouro. Nós, todos os programas, nós estamos aqui divulgando o nosso trabalho. Seu Lar, Seu Tesouro foi lançado em agosto, né? Tá fresquinho ainda. Este livro fala sobre família. O Senhor nos deu uma revelação no Salmo 128 acerca da família. E colocamos nesse livro aqui um banquete. Já temos ouvido bastante testemunhos de famílias que foram abençoadas. Você não pode perder a oportunidade de adquirir Seu Lar, Seu Tesouro e colocar na sua coleção de livros. Ai, irmã Marilândia, como que eu faço? Simples. Você vai ligar na editora Biografia no 3337 2004. 11 3337 2004. Você que está aí em Vitória da Conquista, que eu recebi alguns recados aí de Vitória da Conquista, como encontrar o livro? É simples. Ligue para a editora vai estar providenciando a entrega para você. Tem uma ideia também. Vá na livraria mais próxima aí na sua cidade e procure Seu Lar, Seu Tesouro. Eles vão fazer o pedido e você vai adquirir.
não tem desculpa, né? Eu sei que o Senhor preparará tudo para você e você não vai ficar sem esta obra. Ah, irmã Marilândia, mas eu gostaria também que a irmã fosse na minha igreja divulgar o trabalho. Maravilha! Nós vamos sim. Vamos ministrar encontro de casais, palestra para as mulheres, para jovens e adolescentes. Simples, entre em contato conosco pelo telefone 11 9997 4090. 11 9997 4090. Você vai conversar com a Silvia e a Silvia vai estar providenciando a nossa ida à sua igreja. Mas, irmã, eu não consegui ir pelo telefone. Então, você vai mandar um e-mail para nós. marilandialemos@hotmail.com. marilandialemos@hotmail.com e você estará nos levando para a tua igreja. Né? Ai, irmã, mas olha, vai ter lá um trabalho, um culto de varões. Já falei aqui. Leve o presbítero Marcos Paulo para pregar no seu encontro de varões, que é o meu genro que prega e é uma bênção para a glória do nome do Senhor. Ai, irmã, eu estou precisando de um aconselhamento. Mande um e-mail para nós e nós teremos o prazer de respondê-lo. Amém? Falamos sobre o livro e agora nós vamos apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é uma convidada muito especial. Nós nos conhecemos o ano passado na Expo Cristã e ali Deus abriu uma grande porta, tanto para mim quanto para ela. E este ano nós fomos vitoriosas para a Expo, para a glória do nome do Senhor. Eu quero apresentar a todos a missionária Elisângela Santos, também cantora e escritora. A paz do Senhor, querida, tudo bem? A paz, tudo bom com você? Nós estamos aqui na bênção, estou muito feliz de recebê-la. Né? Para nós é uma honra ter a irmã aqui, né? Para contar um pouco do seu testemunho, falar um pouco das bênçãos que Deus fez e também agradecer a Deus, né? Porque o Senhor nos fez vitoriosas esse ano, não é verdade? Muitas vitórias, muita conquista, tudo de bom que o Senhor poderia nos dar, Ele nos deu esse ano, né? Aliás, eu não sei se você sabe que este ano é o ano do olho do Senhor, né? Ele viu tudo o que a gente fez, né? E Ele colocou os olhos dele sobre nós e nos abençoou. Porque o ano passado eu estava no início de um projeto que era levantar realmente a bandeira do Instituto. Foi quando Deus me presenteou com a Silvia, conheci, né, a sua pessoa, e hoje a gente está aí fazendo um trabalho forte, né? E eu fico feliz pelo convite de estar aqui junto com você no seu programa. Eu achei muito bacana, né, a forma que foi colocada. Eu acho que você merece, você é uma pessoa que sofreu muito, que batalhou bastante para chegar até aqui. É um exemplo de mulher de Deus, porque hoje mulher de Deus tem várias, mas para a gente seguir como exemplo são poucas. E você é uma pessoa que a gente vê, né, o seu testemunho, a sua família, a sua conduta, a forma que você se porta diante, né, das coisas de Deus como mulher. Realmente o seu livro, né, quando fala da mulher, a gente presta atenção que é da forma que o Senhor quer que seja, né? E eu fico feliz por essa oportunidade de poder estar aqui falando também do meu projeto, do meu trabalho, né? De tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Muito obrigado pelos elogios. Eu quero agradecer. É que nós nos encontramos em um período difícil, tanto para mim quanto para a missionária Elisângela. Mas eu creio que eu estava mais sofrida naquela época, né? Olha, difícil, hein? Acho que vai ficar meio páreo a páreo. E foi muito difícil para nós o ano passado. E quando nós estávamos ali, eu quero até falar isso, porque talvez você está aí e está passando por uma dificuldade, e aqui você vai ouvir das duas guerreiras aqui o que nós passamos. E o ano passado, quando encontramos a Silvia, nós estávamos assim como uns caquinhos quebrados mesmo, na verdade. Nós chorávamos muito por tanta dificuldade que nós passamos. E ali Deus abriu não só uma porta, mas várias portas para nós. E eu louvei a Deus quando eu cheguei ali na Expo, no AMB, eu cheguei naquela porta, eu disse: Senhor, nós chegamos. E eu louvei a Deus porque quando eu cheguei ali no stand, né, fome de pão e sede de Deus. É que às vezes eu troco. E eu cheguei ali, eu falei: Senhor, muito obrigado por esse espaço que o Senhor preparou. E eu vi ali, irmãos, o quanto Deus honra aquele que tem um projeto
né, de vida para o Senhor. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para a missionária para estar falando um pouquinho de como foi esse seu encontro com Jesus antes de nascer esse projeto. Eu queria que você falasse assim, em breves palavras, mas como foi esse encontro que você teve com o Senhor que mudou a sua vida. Bom, como você sabe, todo começo é difícil. Eu fiz escolhas erradas na minha vida, de me envolver com uma pessoa que eu achava que seria um bem para a minha vida e não foi. Eu acabei engravidando aos 17 anos, ele não me assumiu, e eu acabei, né, tendo que ficar entre um lado e outro. E nessas idas e vindas da minha vida, eu fui obrigada a ficar morando num parque de diversão, porque eu trabalhava lá, eu aproveitava e ficava lá. Só que, por ser menor de idade e estar grávida, o dono do parque, na época, falou que eu não poderia continuar trabalhando lá e ainda ter um filho lá. E aí eu esperei a criança nascer, ela nasceu, e eu arrumei um outro emprego e fui tentando levar minha vida. Só que, devido às dificuldades, você sozinho é mais fácil você se virar, mas com uma criança é muito difícil, porque a criança ela precisa muito da mãe, né? E aí eu arrumei uma pessoa para tomar conta e trabalhava de faxina, trabalhei de ajudante de pedreiro, passei por várias dificuldades. Tentei entrar no caminho do Senhor, mas na época eu não consegui, era muita luta, muitas situações, e às vezes eu era obrigada a fazer coisas que, para quem estava na presença de Deus, seria ruim. As pessoas elas são mal, elas não te ajudam em nada, mas ela apontar o dedo e dizer: ah, você não é crente? É fácil. Mas era difícil alguém para poder me ajudar. E aí eu optei por outros caminhos, mas eu encontrei nada, continuei vazia. Passei fome, tive que muitas das vezes pegar latinha, juntar lixo, papelão, para poder vender, para poder pagar um quartinho, que era um barraco que não tinha nem banheiro. Na época, eu usava o banheiro da vizinha. E, no meio dessa dificuldade toda, eu acabei indo embora de São Paulo, porque eu via que eu não conseguia, já tinha tentado um outro relacionamento, não tinha dado certo. E aí eu resolvi ir embora para Praia Grande. E, quando cheguei lá, eu comecei a minha vida de novo, vendendo lanche na praia, né, espetinho. E pegava latinha, continuava a mesma coisa. Estava tentando me erguer, porque o fundo do poço já era, para mim, o último estágio. E lá eu peguei uma dengue hemorrágica. E eu fiquei desenganada pelo médico. Durante muito tempo, né, da minha vida, eu passei por vários momentos ruins, que não vai edificar ninguém, porque todo mundo sabe que uma pessoa que está no mundo está propenso a tudo, né? Passa por tudo, não adianta dizer que não passa, porque passa. E aí, nesse momento que eu tive dengue hemorrágica, eu estava já indo na presença do Senhor, eu já estava um pouco mais forte, eu já estava até mais segura, convicta daquilo que eu queria. E aí foi quando veio a dengue. Então, eu peguei a dengue normal, logo em seguida veio uma hemorrágica, e aí, por cima dessa dengue hemorrágica, eu descobri que eu estava grávida outra vez. E aí o médico chegou e falou que, na minha situação, do jeito que eu estava, eles teriam que fazer uma indução de parto para poder tirar a criança, porque as febres eram muito altas, eram muitas dores no corpo, eu já não andava, a hemorragia era muito forte, muita dor de cabeça, as veias, né, você olhava, as veias estavam nítidas, todas inchadas. Eu cheguei no pico de 37 quilos, ao mesmo tempo eu cheguei a 89 quilos, porque eu inchava, eu ficava muito feia, cabelo caiu. E, nessa situação toda, o médico chegou num ponto que ele falou que não tinha mais o que fazer comigo, porque uma das médicas que estavam lá na época disse que, se ele fizesse indução de parto também, ele estaria apressando mais rápido ainda a minha morte. Então, eu não tinha mais condições. Mas, dentro de mim, eu tinha a convicção que o meu filho estava vivo. Eu tinha certeza, eu sentia ele vivo. E, quando eu li a palavra de Deus, Deus falava de vida, vida em abundância. E eu falava assim: então, se está falando de vida, é porque o Senhor ainda tem vida. Só que chegou uma época que as febres foi tanta, as dores no corpo foi tanta, muita hemorragia, que eu paralisei. Eu não falava, eu não mexia, eu não tinha noção de data, nem hora, nem nada. Fazia as necessidades fisiológicas na cama mesmo, porque eu não tinha condições de levantar, também não tinha mais controle do meu corpo. E eu comecei a sentir um mau cheiro. E aquele cheiro era muito forte. E aí eu estava ligada em alguns aparelhos e o médico chegou e falou para a minha família, né, que era para arrumar o caixão, fazer toda a documentação, porque eu não sairia mais do hospital, que eles iriam realmente fazer o que tinha que ser feito, porque eu não tinha mais nenhuma chance de vida.
E, assim, muito longe, eu escutei aquilo. Eu estava em coma, né? Mas, assim, até eu não sabia, a ciência explica que, realmente, quando a pessoa está em coma, ela escuta ainda, né? Ela é muito, muito vago, mas ela escuta. E aí eu escutei aquilo. E, automaticamente, dentro do meu coração, eu falei para o Senhor, eu falei, poxa, o Senhor fez tanta promessa e eu vou embora e não vou cumprir nada, não vou ver nada das suas promessas. Né? E minha família, eu tenho ainda outros filhos. Aí eu comecei a pensar na minha vida. E eu lembrei daquela palavra de Ezequias, né? Quando o profeta chegou e falou assim, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas Ezequias, ele se humilhou para Deus, né? Ele chegou para Deus e falou para o Senhor, falou, Senhor, se ainda há alguma coisa em mim, me dá uma chance, né? Dá uma olhadinha aí, né? Será que eu não mereço mais uma oportunidade? E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho feito nada assim que desabone, desacate, porque eu sei que para Deus, quando a gente entristece o Espírito Santo, aí sim é o ponto final. Mas até aquele momento eu tinha certeza, convicção na minha vida que eu ainda não tinha feito nada assim que realmente o Senhor pudesse me dar aquela sentença. E dentro de mim eu comecei a organizar a tal casa, a minha vida. E eu lembro que eu peguei num sono muito profundo, eu não via mais nada e eu parecia que eu estava caindo dentro de um buraco. Eu via assim aquela escuridão. Sabe quando você sente aquela escuridão que você não enxerga nada, você por mais que você quer abrir o olho e você só vê tudo preto? E eu não via nada. E eu senti como se parece que meu corpo estivesse se desligando. Eu não sentia mais nada, nada, nada mesmo. E, inclusive, eu não conseguia mais raciocínio nenhum, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia pensar, e aquilo começou a me dar um pânico. Porque eu falei, poxa, acho que Deus não me ouviu, eu devo ter morrido realmente. Né? Porque eu lembro que o hospital estava muito cheio, tinha muito universitário dentro da sala, porque para eles aquilo era muito novo, foi uma época de uma praga muito grande na Praia Grande, Santos, São Vicente, estava tendo muita mortalidade pela essa questão da dengue. E eu não escutei mais nada, porque a sala estava muito movimentada. E, de repente, eu vi aquele silêncio. Aquele silêncio. Aí eu falei, acho que eu morri. Não lembro de mais nada. E aí, segundo uma enfermeira, uma semana depois, ela falou que eu estava sentada na cama, olhando para o teto, com a cabeça para cima. E ela, quando ela entrou dentro da sala, ela tomou um susto. Que ela falou assim, mas ela estava morta, praticamente. O médico não desligou porque estava esperando o coração parar. O raciocínio já não tinha, mas o coração ainda batia. Né? E aí diz que ela olhou e tomou um susto, porque ela intercedia por mim. E ela tomou aquele susto e ela falou para a médica, falou assim, a moça está de pé, está sentada na cama. Glória a Deus. Aí só que eu não lembrava de nada. E ela pegou e veio com a médica, e veio os outros pessoal que trabalhava lá no hospital, e olharam para mim, aí eu escutei quando a médica falou assim, se ela está acordada, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a família, vamos mandar ela embora para casa, porque se ela tiver que morrer agora, ela vai morrer na casa dela, porque aqui não tem mais o que fazer. E aí eu fui para casa. Só que, dentro de mais uma semana, eu teria que voltar no hospital para fazer mais exames. E aí eles ainda estavam com a ideia de fazer a indução de parto, que até então ninguém tinha mexido em nada. Eu estava lá paralisada, estava aguardando o momento da liberação para poder, né, fazer todo o trâmite de sepultamento, esse tipo de coisa. E aí eu fui para casa, né, para esperar a situação, o que ia acontecer. E eu fui na igreja e falei para o pastor assim, falei, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar em casa de repouso. Eu falei, não, eu quero que o senhor ore por mim. Eu tenho certeza que meu filho está vivo. Eu não vou fazer indução de parto, nem vou para o hospital. Eu quero ficar na casa da minha amiga, não vou para casa, porque eles vão em casa me buscar. E eu vou ficar lá e eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Se eu já sair do hospital, o restante Deus vai fazer. Só que eu estava muito debilitada, eu estava muito fraca e muito magra. Aí ele olhou assim, coçou a cabeça e falou, tudo bem. E eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei naquele sono, eu escutei uma voz dizendo assim para mim, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, Deus vai lançar fora. E Deus falava assim para mim, assim, você vai cuidar daqueles que têm fome e daqueles que têm sede. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E ele falava assim, eu sentia como se ele pegasse na minha mão e me mostrava assim, um lugar onde as pessoas gritavam, elas gemiam, elas choravam. E eu olhei aquilo e falei, Senhor, mas que loucura é essa? Ele falava assim, essas pessoas, os aprisionados que você vai tomar conta.
São pessoas que estão presas nas drogas, são pessoas que estão presas no álcool, são pessoas que estão presas na prostituição, são pessoas que estão passando fome, são aqueles que estão sendo rejeitados. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. E quando eu abri a palavra, Deus falava em João 6,35, que aquele que tem fome, com ele é o pão. E aquele que tiver sede, ele é a água. E aí eu falei, poxa vida, né? Acordei. Quando acordei, eu fiquei com aquilo. E aí eu fui para a igreja e falei para o pastor, falei, Deus vai continuar a minha trajetória. Deus falou que a promessa vai se cumprir. E lá na própria igreja, eu comecei a fazer trabalho de rádio, trabalho comunitário, trabalho dentro das favelas. Eu fiz muito trabalho dentro de comunidades terapêuticas. Eu comecei a viajar, eu comecei a buscar grávida. E aí, quando eu fui no médico, ele foi fazer o exame, ele falou assim, mas vem cá, já não era para ter tirado essa criança daí de dentro, você está fazendo isso aí vai te apodrecer. Eu olhei para ele e falei assim, não vai apodrecer nada, porque Deus falou que ele vai fazer uma obra na minha vida e eu acredito. Quando eu fiz a ultrassom, a criança estava como se estivesse em cima de uma mão, o coração batendo, e assim, embaixo tudo eu via Aleluia. Que tinha muito sangue, o útero estava muito inchado, estava muito deformado, eu vi que a espessura da parede do útero estava diferente. Aí a médica olhou para mim, o médico olhou e falou assim, olha, a criança realmente está viva, mas se ela vai vingar, a gente não sabe, porque o teu útero está todo manifestado, está todo cheio de sangue ainda, as paredes do útero estão em deformidade. E foi explicando. Eu falei, não tem problema, se eu já estou de pé, estou conseguindo andar, fazer o que Deus me mandou, ele vai continuar cuidando dessa criança. Com 6 meses de gestação, eu fui fazer ultrassom, a placenta estava descolada e o médico falou que meu filho ia nascer com problema de síndrome de Down ou qualquer coisa parecida com deficiência, principalmente na coluna. E eu falei, não tem problema, Deus está no negócio e eu vou continuar. E eu continuei fazendo o trabalho. Mesmo até os pastores, as pessoas da minha igreja não querendo que eu fizesse o trabalho que eu estava fazendo, eu continuava fazendo porque eu estava acreditando na palavra. E quando chegou com 9 meses, eu fui no hospital quando a criança nasceu, que o nome dele é David Lucas, vai fazer 9 anos agora em novembro. O menino estava perfeito. Aleluia. De coluna, de coração, de mente, de sangue, tudo. O menino não tinha nada. A médica que cuidou de mim durante a gestação, que pegou todo o princípio da história, olhou assim, ela tirou a roupa dele, olhou, examinou ele de cima e embaixo, como olhando assim, ela chorava, o hospital inteiro chorava, porque lá em Santos todo mundo sabia da minha história. Eu conhecia a história. Porque várias pessoas com menos que aquilo já tinham morrido. Várias pessoas, eu vi pessoas morrendo do meu lado dentro do hospital. Mulheres perdendo a criança do meu lado dentro do hospital. E a médica vê que eu passei por tudo aquilo, né, e ainda estava em pé, aquilo foi um milagre. Só que daí eu demorei ainda um tempo, porque eu passei por várias dificuldades, eu passei por muita luta, eu tive muitas enfermidades depois disso, porque as plaquetas baixaram, elas não voltavam ao normal, fiquei com muita anemia e tudo. Eu passei por muitas dificuldades, eu fui obrigada a vir para São Paulo para me cuidar, porque lá em Santos estava muito difícil para marcar exame, tinha coisas que eram especializadas, eu tinha que ficar subindo e descendo, então eu preferi vir para São Paulo. Mas até então o Instituto parou. Eu continuei trabalhando em presídio, continuei trabalhando em comunidade terapêutica e esqueci da história do Instituto. Aí, há 2 anos atrás, Deus começou a me cobrar. Toda vez que eu parava no hospital, Deus fazia eu me lembrar, eu punha alguém para falar que eu tinha algo com Deus e eu estava deixando de lado. Eu falei, mas Senhor, o que eu deixei de lado? E Deus me cobrando. Foi quando um dia eu estava na casa do meu professor e ele sentou e falou, Ângela, você não acha que está na hora de você trabalhar o seu ministério? Eu olhei para a cara dele e falei, você está maluco? Trabalhar que ministério? Ele falou, Deus te deu algo. E Deus está te cobrando isso daí. Toda essa dificuldade, essa luta, essas enfermidades que ainda está na sua vida, é porque você não está se importando com aquilo que Deus falou, mas eu não conseguia lembrar. Aí ele ainda falou assim, vamos fazer um evento, fazer alguma coisa evangelística, algum negócio. Aí eu parei, pensei e falei, vamos ver. Mas eu estava na luta, né? E quando eu cheguei em casa, o Senhor me fez cair no sono. E aí ele falou, você se lembra que eu te falei? Sobre aquele que tem fome e aquele que tem sede. Aí nasceu o projeto. Foi a hora que bateu na cabeça. Aí eu fui correndo atrás do meu professor. Falei, lindo, eu quero te contar uma coisa. Eu senti vontade de fazer o negócio do projeto. Ele falou, já sei. É projeto fome. Aí ele ficava, fome. Eu falei, fome de pão e sede de Deus. É Aleluia. O nome do projeto. E aí foi quando nasceu o projeto. E interessante que você falando do seu testemunho,
Às vezes, você está aí na sua casa, está passando por uma dificuldade, mas você olha o exemplo, olha o testemunho de alguém que já passou por coisas piores que a sua e hoje está aqui vencedora. E isso é para você ver que você não é o único que está aí passando por dificuldade, por problemas. Nós já passamos. Eu também vou contar depois para vocês o meu testemunho, como Deus me restaurou, né? Então, você ouve hoje e você pode estar meditando aí agora. Mas eu achava que tinha problema. Realmente, você achava que tinha problema, porque para você agora o seu problema é maior do que tudo. Mais pessoas já passaram por problemas piores do que o seu e foram vitoriosas. E o que me chama a atenção é que, para Deus, Deus não faz exceção de pessoa. Assim como Ele me deu a minha vitória, deu a da missionária, Ele vai dar a sua também. Mas não é só isso. Nós temos ainda muita coisa que a missionária Elisângela vai estar falando acerca desse projeto. O nome do projeto é Fome de Pão, Sede de Deus. Só o nome já deixa assim um impacto, não é verdade?